Mas esse filme é besta, não vale a pena ver. Só pra quem gosta de videogame, falei isso não. Enfim. Aí então o que acontece? A criança para de interagir, mas dentro da estrutura mental dela existe uma rotina que tem que ser cumprida, senão e a crise dela é de autoflagelação, é de grito, é de histeria, sabe? É de convulsão. A crise é um negócio bem impactante. Então o estereótipo é coisa do gênero assim: se o almoço é meio-dia, é 12 em ponto, não pode ser meio-dia e 2, porque a criança tem crise, sabe? Se o prato é aqui e o garfo é desse lado e a colher é lá, assim, é o garfo aqui e a colher lá fora, naquele ângulo, naquela posição, por senão desencadeia a crise. É extremamente incapacitante mesmo. E não pode tocar, né? O mais trágico, digamos assim, do autismo para a família, né? A queixa principal dos pais de autistas é que não pode ter essa interação com a criança, que é o mais natural com a pessoa, né? Depois que cresce, que é o mais natural do ser humano, né? Você poder abraçar, beijar, tocar, não pode, você sempre gostou de desencadear a crise do moleque. Aliás, tinha uma sériezinha que começou e faliu, agora que eu lembrei, faliu porque nunca mais vi, né? Acho que cancelaram, não sei, que tava com uma história desse, o moleque era autista, mas ele via coisas, já era série de TV, né? Pois é, justamente, aquele, ele estava tentando falar na frente. Loirinho, aquele de 24 horas, era o pai do moleque autista. Ah, não lembro, não, mas enfim, era meio sem gracinha e cortaram o carro. Mas pelo menos apresentava o estereótipo do autismo, isso acaba sendo interessante, né? Quando divulga a doença, eu acho que é interessante para a população saber que existe isso. Mas enfim, então o que acontecia com essa mulher? Essa mulher desenvolveu técnicas de você interagir com o autista. Então ela, por exemplo, criou para ela o que ela chamava de máquina do abraço. Era um negócio de espuma que ela entrava e ela apertava um botãozinho e aquele negócio enrolava ela, como se fosse um abraço. Então quando ela ia entrar em crise, ela entrava aqui e graduava a intensidade, que diz que o grande problema, segundo ela, o grande problema do toque no autista é a intensidade. Porque se você sobrepassa o limiar dele de suporte dele, é que desencadeia a crise. Então, uma vez que você reconhece qual é a intensidade do toque, tá, isso, você pode tocar, pode interagir com ele consegue interagir com você de retorno. Isso é um negócio meio maluco. E se vê em criancinha desde os primeiros anos, tá? Isso é bem... Outra coisa, o autista só interage com quem ele quer interagir, sabe? No grupo ele escolhe uma pessoa e outros ele não deixa interagir. E a gente não consegue entender, né? O médico que trata, ou a família mesmo não consegue entender o porquê dessa escolha. Então é meio traumático aquela história, né? De só a mãe pode tocar o pai e os irmãos, ou só um irmão, os outros não podem. Enfim. Quando minha mulher estava ainda na faculdade, quando ela estava na faculdade, ela estava trabalhando numa época com neuro, depois ela seguiu trabalhando uns quantos anos, e a gente tinha o meu menino mais novo pequenininho, ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, era bem pequenininho. E aí ela levava o meu moleque para interagir num grupo de autismo, que eles faziam hidroterapia, faziam terapia na piscina, né? E aí ela levava o meu moleque para interagir com as outras crianças. O mais estranho para mim é que entre eles interagiam dentro da água, fora da água não. E eu não sei, em algum momento ela me explicou o porquê, mas enfim, não lembro nem para falar para vocês. Mas tinha alguma coisa do ambiente aquático que favorecia a interação entre eles. E os molequinhos interagiam com o meu moleque, né? Claro, como ele não era autista, ele interagia com os outros interagiam com ele. Era bem interessante esse aspecto diferente, tá? Só dentro d'água. Tirava da água, não existia, sabe? Não olha no olho, não vê, tá no outro mundo que você não sabe o que é. Bom, enfim, estou dizendo tudo isso para contextualizar de que o autista tem alguma região do cérebro, tá? Que é extremamente desenvolvida, tem um número de sinapses muito maior do que as outras regiões. Por isso essa capacidade, essa inteligência, ele tem altíssima. As outras inteligências, para as outras coisas que ele não tem. Problema estrutural, problema de falta de conexão. Os gênios, os caras que se sobressaem em alguma atividade, quase sempre, posso arriscar dizer, tem um nível de conexão diferente em alguma região. E o problema hoje que a gente encontra é que essas regiões são fictícias, né? Dizer que uma região do cérebro é encarregada de uma função é uma mentira, isso não é verdade.
Ela é mais encarregada daquela função, mas as outras todas estão contribuindo. Mas dá para a gente medir essas conexões, medir essa em vivo, dá para a gente medir a quantidade de sinapses que aproximada, tá? Isso é inferir, deduzir, a quantidade de sinapses que o neurônio dessa região estabelece com os outros dessa mesma região. E às vezes, os neurônios que se conectam com essa região acabam estruturalmente se conectando também muito fortemente com de outra região diferenciada, que não tem nada a ver com essa inteligência, e acaba fundindo duas inteligências, duas capacidades que normalmente não estão associadas. Aí vira esse processo patológico. Hoje ele trata como um problema patológico. Tem uns casos muito estranhos de gente que... Tem um caso que eu lembro que é bem legal. Eu não vou saber dizer a fonte onde foi que eu li isso para vocês. Foi uma pena, porque eu li, achei o máximo e perdi. Mas aposto que vocês com um pouquinho de tempo encontram no Google isso. Não sei dizer nem como buscar, vocês vão resolver isso. Acho que vale a pena buscar e ler. O caso de uma mulher onde toda vez que ela escuta música, ela vê cores no ambiente. Eu não lembro de onde foi que eu vi esse negócio. De onde foi que vocês viram isso? Sinestesia? É, né? Eu lembro assim, na memória passada, mas não lembro de onde foi que saiu essa história. Vocês leram isso? Fantástico, né? Enfim. Na faculdade de música, é mesmo? Não sabia, já foi assim, nós bem raro até. Eu tenho uma colega, que ela relaciona sons com cores, assim, ela vê cores, uma partitura. Então vocês vão encontrar fácil, então é muito mais fácil do que eu estou imaginando. Um outro exemplo que eu vi que me chamou muito a atenção, e esse eu lembro a fonte, esse eu vi num documentário qualquer da Discovery, não sei dizer qual, um desses documentários, era da campeã mundial de xadrez. Tá? O tabuleiro de xadrez para ela, né, a posição das peças para ela é automático, como para a gente é olhar, sei lá, é ler uma frase. Então, na verdade, eu lembro os caras passaram, ela estava sentada num café sendo entrevistada e tomando um café com um jornalista. Passou na rua um caminhão e do lado do caminhão uma foto grande, né, enorme, de um tabuleiro de xadrez com as peças em alguma posição. Passou simplesmente, ela estava sentada, tomando café, conversando, ela olha aquele caminhão passando, aí o cara tira de baixo aquele tabuleiro, põe em cima da mesa, ela monta o tabuleiro exatamente igual como ela viu no caminhão. Quer dizer, coisa de 5 segundos, viu a imagem passando e conseguiu montar o tabuleiro. Claro que ela tem uma quantidade enorme de tabuleiros na cabeça dela montados, quando ela está jogando, tudo isso é exemplo para lembrar o que fazer e o que não fazer. Por isso que ela é campeã mundial. A irmã dela está a caminho, ou estava, isso já faz uns 3, 4 anos que eu vi, não sei hoje se ainda como é que está isso, mas estava a caminho, estava ganhando também para ser treino, no caso das duas, puramente treino, diziam elas que eram treinadas, o pessoal lá da Rússia, da União Soviética Antiga, né? Eram treinadas desde bebezinho para, enfim, claro que tem que ter um componente de genética no meio, eu não acredito que seja só por simplesmente treino, porque não, pode ser muito, eu acho que você pode ser um ótimo jogador de xadrez, talvez ganhar uns quantos torneios. Mas sim, para ser o top do mundo, não. Aí só treino, não. Aí é genética, ambiente, é tudo, né? Tá. Tive a oportunidade de jogar com um campeão brasileiro de xadrez, na Barreto, lá em Porto Alegre. É incrível jogar com ele. Ele, além de saber exatamente a abertura, ele te diz a história da abertura, o nome do mestre que fez e todos os procedimentos, inclusive as 3 variações, as defesas e tal, e largou, exatamente como disse, largou o tabuleiro e já bem claro. Não tem aquele tempo que dá para falar. Largou já é incrível isso. Eu vou até aproveitar, o Juan que estava dizendo o seguinte, ó, que ele jogou com um aqui em Porto Alegre, e aí o cara conta a história. Então quem joga xadrez sabe, você aprende a jogar xadrez vendo os jogos dos outros, na verdade. Você quer ganhar de verdade, você tem que estudar jogos de outros, né? Jogos dos outros. E aí ele estava comentando assim que o cara não só monta o tabuleiro, como conta a história das jogadas e te diz o que vai acontecer na sequência com esse tal, ou o que aconteceu na sequência e tudo mais. E um aspecto bacana que eu acho para a gente tirar daí também é o seguinte:
Quando você... Bom, isso é uma capacidade, que você vai treinando e vai desenvolvendo. Mas se você ponderar, você consegue fazer isso com qualquer outra capacidade. Com maior ou menor dificuldade, mas você vai conseguir aprimorar essa capacidade que hoje você não tem tanto desenvolvida. Essa história ou daí desse conceito surgiu a tal da neuróbica, que é um outro termo que eu acho que vale a pena vocês procurar no Google e ler um pouquinho sobre. Tem uns quantos livros já disso por aí, não com esse nome eu acho, mas que se usa hoje para estimular pessoas da terceira idade, estimular velhinhos, por conta das perdas de memória, né? Então, a neuróbica. A base conceitual, tá? Vamos dizer assim, a base teórica é muito simples. Qualquer capacidade você consegue desenvolver. Quando você desenvolve uma capacidade, você estabelece uma sinapse a mais, uma entre aspas, né? Sinapses a mais. E essa atividade acaba sendo estruturalmente coordenada no teu cérebro. Quer dizer, o meu cérebro tem capacidade... Deixa eu escrever um próximo aqui. O meu cérebro tem capacidade de aprender uma determinada atividade que hoje eu não sei. Tá? Vamos supor, sei lá, eu vou tocar piano. Aí eu vou tocar piano cada vez que eu repito a movimentação, por isso que sempre é exercício, para qualquer coisa, né? É prática. Se eu começo a repetir aquilo, algumas células começam a se conectar com outras, fazendo novas sinapses. Isso ao longo da vida pode ir aumentando, e na velhice eu vou proteger as que eu tenho, mesmo que exista uma perda, que é fatal, que vai existir uma perda de capacidade, e essa perda vai ser pequena, vai ser menor do que a perda que eu teria sem essa prática. Então os caras dizem assim que, quando eu começo a fazer essa atividade, eu começo a conectar esse neurônio mais com aquele, que talvez não estavam conectados, ou talvez tinham poucas conexões, sei lá. E aí eu começo a estabelecer uma via neuronal. Semana passada eu usei bastante a frase para vocês, e é o que os livros de neurociência usam, e eu acho que é a melhor de todas, que é a comparação com rua, quer dizer, uma avenida ou uma rua de bairro. Quando eu começo a estabelecer um melhor pavimento, um fluxo maior, essa avenida começa a funcionar bem, começa a funcionar melhor, começa a aumentar de tamanho. Essa ruinha desse rua começa a virar uma avenida. Tá? Isso do ponto de vista estrutural é o que acontece. Então os caras da neuróbica dizem que você devia, pelo menos uma vez por dia, fazer uma coisa que você já faz de um jeito diferente. E pelo menos uma coisa diferente que você nunca fez por ano de vida. Sabe? Treinar durante um ano, mínimo. Tá? Eu não sei se eu fui muito claro na lógica, então vamos de novo. Então, o que eles dizem assim, você amarra o cadarço do seu tênis com a mão direita, começa a fazer com a esquerda. Você escova os dentes com a mão direita, escova com a esquerda. Sabe? Você veste a calça de pé, então começa a vestir a calça deitado com as pernas para cima. São coisas assim, da rotina, tá? Não é nada sofisticado. Não é o fazer as palavrinhas cruzadas, que a gente costuma dizer, né? Na velhice que tem que fazer palavra cruzada. É coisa boba do dia a dia, fazer diferente. Essa é a proposta dos caras. Então você reaprender as coisas corriqueiras do dia a dia a fazer de uma forma diferente. Tá? Esse é um aspecto. Nesse aspecto aí, e que funciona muito para evitar as demências e as perdas de memória na velhice, né? Desse aspecto aí saiu um outro conceito que demoraram para provar, mas que já está provado, que é o conceito de neurônio espelho. Quer dizer, além de você conseguir mapear as vias de passagem da informação, você hoje consegue também, marcar a atividade de alguns neurônios quando você está fazendo algo. E o conceito louco que surgiu é o seguinte: quando você faz algo e vive a experiência de fazer algo, os neurônios que são ativados são praticamente os mesmos, ou pelo menos alguns deles são os mesmos que são ativados quando você vê o outro fazendo algo. Esse é o conceito do neurônio espelho. É o espelho que você vê no espelho e pensa que é você mesmo, como se fosse a tua imagem refletida. Tá? E nos últimos
4 anos ou 5 anos, esse conceito de neurônio espelho tem ganho muita força. Eu acho que é um negócio muito legal para vocês darem uma lida também por aí, tá? Porque explica um monte de coisa e não explica outras, ou cria mais problema do que explica, sei lá. E talvez agora seja pensei agora, um bom momento para reflexão pelo seguinte: o argumento principal dos caras que estão estudando o neurônio espelho, tá, é o argumento contra a violência. Eles estão indo muito forte em cima disso. Quer dizer, a sociedade nossa está vendo violência com uma intensidade tão alta, uma frequência tão alta, que por ver a violência eu estou internalizando como se eu vivesse a violência. Eu não gosto desse conceito, dessa aplicação social, especialmente para a violência eu não gosto, porque envolve outros conceitos que eu acho que são até filosóficos, que eu não gosto muito. Mas enfim, não deixa de ser uma coisa razoável. Eu não gosto porque quando eu vejo a violência, não necessariamente eu me coloco como eu que pratica a violência. Eu posso ver a violência e me colocar como que sofre violência. Então, por isso que eu digo conceitualmente para mim é problemático de aceitar isso como um critério para propaganda não violência. Eu já sou contra a violência de maneira geral, eu detesto cenas de violência, eu detesto séries de violência, filme de violência, sou contra de base já, sabe? Eu não gosto nada associado à violência. Mas usar esse argumento que é neurológico, que é real, para defender a não violência, eu acho que já é transpor um abismo meio grande, sabe? Então eu não compactuo muito com a ideia. Mas enfim, não deixa de ser uma ideia razoável, né? Vale reflexão, tendo em vista o acontecimento dos últimos dias lá nos Estados Unidos, né? Aliás, aconteceu na China também, não sei se vocês viram, sabe? Foi com faca. O cara com faca tomou as crianças lá na China. O louco, ele estava com arma, né? Mas tem arma na China, certo? Deve ter mais espada de ninja, faca e esfaqueou 20 e poucas crianças, parece que era na porta do colégio. Enfim. Mas não é esse o assunto de hoje. Então, tudo isso eu estou falando para vocês irem pensando que a base de tudo isso que a gente está falando é estrutural. Tá? A base é isso aqui, ó. É o axônio terminando no botão sináptico, onde o meu neurotransmissor contido na vesícula pré-sináptica vai ser liberado na fenda sináptica e vai chegar até a célula seguinte. Essa estrutura de sinapse aqui, ó, eu preciso relembrar mais um fator, que essa membrana da vesícula pré-sináptica se funde com a membrana da sinapse, se funde com a membrana do neurônio, do axônio. Quer dizer, todo o tempo eu estou aumentando a membrana axonal. E essas moléculas então vão voltar lá em direção ao soma e vão acabar servindo para uma reciclagem de vesículas, para eu conseguir produzir mais vesículas. Ok? Bom, é claro que esse número de conexões sinápticas que eu estabeleço, não só do ponto de vista de funcionamento cerebral, da forma como eu estou estruturado, mas também em regiões eu tenho quantidades de sinapses diferentes, números de sinapses, né, diferentes em diferentes capacidades que eu vou tendo. Então os sentidos, a visão em especial, mas o olfato, a audição, esses sentidos também são estruturas que gozam de uma quantidade de sinapses muito grande, por isso a gente tem uma capacidade maior. Quem mais tem capacidade de olfato tem uma quantidade de sinapses maior, por isso que ele tem uma capacidade de olfato. Aquele negócio do nariz biônico, né, dos caras esses que avaliam o perfume, falei para vocês já isso alguma vez? Não tem aula disso. Quando a gente vê respiratório, o professor vai voltar nesse assunto para falar com vocês. O pessoal esse que seleciona, classifica perfume, né, os tops, digamos, do mundo, são treinados, tá? Todos eles afirmam que aprenderam, não é inato. E os caras conseguem cheirar um perfume e descrever até 1.200 substâncias químicas dentro do perfume. Isso que é um negócio absurdo, né? Mas 4 ou 5 dá para arriscar, vai. Qualquer um que gosta de perfume e conheça um pouquinho, 4 e 5 arrisca dizer se é floral, se é amadeirado, se teve muito alto, um pouco alto, se teve éter dá para falar também, é relativamente fácil. Éter etílico. Mas muito mais que isso não dá, né? E os caras conseguem descrever 1000, né? Isso é um absurdo total. A gente não descreve nem 1000 palavras para descrever um sentimento, né? Fazer um texto de 1000 palavras já é difícil para a gente escrever a substância química do troço. Mas é a capacidade dos caras. Da visão muito superior
ao olfato, né? Extremamente superior, é onde a gente mais vai ter a concentração sináptica. Tá? Agora, isso é aprendido, isso é genético, isso é classicamente ensinado com aquele exemplo das perdas de capacidade. Então, a pessoa que, por um trauma, perde uma das capacidades, sensorial em especial, as outras aumentam. Lembra de já ter escutado essa história, né? Então o cara sofreu um acidente, ficou cego, então agora ele vai conseguir escutar melhor, vai desenvolver mais audição. É natural, quer dizer, o cérebro compensa essas perdas de capacidade. Na verdade, o corpo todo, organicamente, a gente compensa. Qualquer capacidade perdida, a gente compensa com outras. Tá? Isso ao longo de praticamente toda a vida. Só vai ser mais difícil, claro, na velhice. Mas eu disse difícil, eu não estou dizendo que não aconteça. Tá? Falei para vocês, não sei se falei, estou repetindo, do estudo aquele feito, eu vi na Discord também no documentário, agora eu não lembro o nome. Esqueci, mas daqui a pouco eu não lembro. Tem um documentário que está passando agora de pessoas diferentes, assim, extremas, assim, com capacidades extremas, seria isso. E aí mostra um cara que é cego e anda de bicicleta. Vocês já viram isso na TV? Ele apareceu primeiro nos Super-Humanos do Stan Lee, mas agora fizeram um documentário só com ele e com a mulher, a médica que estuda ele. E esse é mais legal ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conhecem esse documentário que nós estamos falando aqui, né? Super-Humanos, todo mundo tinha que ver aquilo ali sempre. Mas então tem um que agora é derivado, que eles começaram a recapturar alguns desses casos e fazer só com ele, porque é demais a história. Então nesse caso, o cara de nascença, se não me engano, eu acho que é de nascença, mas não tenho certeza no detalhe, ele é cego, mas ele tem uma capacidade tão grande de audição que ele consegue andar de bicicleta no trânsito. É um negócio assim, tremendo, porque não é... Ele consegue caminhar na rua, ele vai fazendo um barulho com a boca, fazendo um clec-clec, assim, um troço meio assim com a boca, como se fosse o sonar, tá? A comparação que fizeram é o sonar do morcego, né? Então ele escuta o retorno do som e ele consegue estar caminhando e dizer assim, ó, aqui tem uma mesinha, aí ele vai caminhando, esse muro é alto, aqui tem um portão para entrar. Assim, ele vai caminhando sem encostar em nada, e ele aponta os lugares, isso aqui é um orelhão. E aí ele sobe numa bicicletinha e sai no meio dos carros, claro que não é assim, né? Tranquilinho, dentro dos carros, andando numa boa, e vai dizendo, isso aqui é um carro grande, isso aqui é uma caminhonete, isso aqui é um caminhão, isso aqui precisa dobrar, e aí entra com a bicicletinha, sai um zigue-zague no carro estacionado. Faz meio que um zigue-zague, é um troço tremendo. O mais louco dessa história é que o Stanley não apareceu. A médica que estuda o cara, porque é um caso único, né? Bota ele numa sala escura, não sei porque é escuro, mas enfim, uma sala escura, cheia de estruturas assim, de como se fossem uns manequins, sabe, alto, e ele caminha entre as estruturas, essa é a coisa. O filhinho dela achou aquilo o máximo, que eu também acharia, e fez o que qualquer criança, na verdade, qualquer um de nós faria. Pô, deixa eu brincar disso também, desliga a luz que ela tentar. E o moleque começou a fazer, e o moleque tá fazendo igualzinho. Sabe, então é aprendido, né? Não é inato. Ele fazia um outro barulhinho, né? Não fazia para fazer um assim, enfim, o que eu estou marcando bem para vocês é isso, que as capacidades nossas são estruturais e tem a ver com o aprendizado. Eu acho que essa é a ideia de fundo, assim, principal. Bom, eu não vou me preocupar em discutir muito com dinheiro transmissor com vocês, tá? Isso é fisiologia. Eu só citei alguns ali, tá? Para servir como exemplo. Eu acho que tem que estar completinho, né? O mínimo no slide, mas não é nem minha preocupação isso. Isso a Michelle vai, ou já está, né? Já fez, sei lá. Mas sim, me preocupa um detalhezinho a mais. Quando vocês lerem, cuidado com alguns termos que são fáceis, vai? Que nenhum de vocês vai ter dificuldade, mas em todos os casos, quando a gente fala de sinapse, às vezes a gente vem a ver junto a associação do local da sinapse. Então, uma sinapse axodendrítica, ou axossomática, ou axoaxônica, ou dendrodendrítica, assim por diante. Quer dizer, onde essa sinapse conecta quem com quem, que região com que região. E eu acho que a axodendrítica, quer dizer, determinar o axônio, o dendrito do neurônio seguinte é fácil, isso é óbvio, é que a gente sempre fala até, né? Sempre vê. Axossomática, a gente não costuma falar muito, hein? Tudo isso está aqui no desenho
isso esquemático, está aqui uma imagem que eu até já mostrei semana passada para tentar explicar isso. Agora, a água sônica, muito pouco a gente conhece sobre isso, o efeito dela. Tá? Essas duas últimas aqui são as menos estudadas, são as mais caras também, claro. E o efeito, a função dessas duas a gente ainda tem muita dúvida sobre. E pior ainda, para mim, é a dendrítica, né? Quer dizer, eu tenho terminação sináptica de um dendrito dessa célula no dendrito da outra célula. Então essa informação que a gente sempre estudou, né? Entra pelo dendrito, passa pelo corpo, axônio, botão sináptico vai para outra célula. Não é exclusiva. Eu também tenho dendrito com dendrito. Quer dizer, e essas conexões a mais é que a gente hoje não consegue avaliar direito. Eu acho que o futuro da neuro vai passar por aqui. A gente entender de verdade tudo isso, vai passar por aqui. Além de passar por aqui, vai passar por um outro troço. Que eu anotei aqui, já tinha esquecido que tinha anotado ali agora. Naquela conversa toda eu queria ter falado outra coisa para vocês, que é uma das coisas também que eu mando para vocês. Gente, essas leituras, por favor, leiam, tá? Eu sei que vocês vão estar de fim de ano, curtindo festa, e relaxem, esqueçam talvez até nesse período, não sei, mas leiam em algum outro momento, não deixe passar, eu acho bem legal para vocês. Essa aqui em especial, eu diria que é leitura obrigatória, vai? Essa não tem como sair da matéria sem ter lido isso. Não é para ter pergunta, é porque é base para entender mesmo a estrutura total. Vocês já vão pensando em cair na prova, né? Tem uma, eu não lembro o texto completo assim do título, vai? Mas eu sei que tem lá, mais ou menos assim no título. Eu não lembro se a matéria escura do cérebro, a energia escura do cérebro, é um texto mais ou menos assim. Tá? O que o cara está mostrando lá? Uma ideia que é nova e que é bem legal, e que eu acho que vale a pena vocês pensarem a partir de hoje sobre isso. Quando a gente mede imagem hoje e mede funcionamento neural com imagem, o que a gente mede? Eu pego o cérebro do cara e digo para ele: para, não pensa em nada e eu vou tirar uma foto, eu vou escanear, né, na tomografia. Tá, agora pensa, ou mostra uma imagem, vai sempre com imagem, né? Aí mostra uma imagem de uma fruta. Aí eu escaneio onde foi que acendeu o cérebro do cara. É isso que vocês todos já viram na TV, que passa coisa. Eu vou vendo onde acende, tá? Onde tem mais fluxo sanguíneo. É onde, enfim, onde tem mais energia elétrica. Por isso o cara usa esse termo do escuro. É onde ele está se dedicando, ele e os outros, não a estudar onde acende, mas estudar onde está escuro. Porque o problema todo é o seguinte: quando eu digo para o cara, não pensa em nada, o cara não está pensando em nada mesmo? Não. Ele está pensando em 10 milhões de coisas, inclusive sobre não pensar em nada. E para piorar a situação, o que ele está pensando conscientemente, o consciente dele não tem nada. Ele era isso que vocês tinham que ter me avisado semana passada. Lembrei, foi com vocês mesmo que eu estava falando, tinha mais alguém. Agora eu estou lembrando todo mundo. É isso aí, né? É isso aí. O consciente do cara, o que é consciente, o que ele está pensando, não é o que o cérebro está processando de verdade. O que o cérebro está processando de verdade é outra coisa. Então, o aparelho, o tomógrafo, o que ele faz? Ele mede como está o cérebro agora, no vazio, entre aspas, e coloca isso como zero. A variação disso, do fluxo ou do impulso elétrico, é que ele marca o que ele acende, é o que ele diz. Mas agora, a função de base, que é o termo que a gente usa, a função de base, não é zero. O cérebro não está não fazendo nada, ele está fazendo muita coisa. O tempo inteiro está tendo um impulso nervoso, neuronal aí. O tempo inteiro está passando sangue aí. Então, esse que acende, na verdade, é uma fração muito pequena. E nesse artigo ele dá até a quantidade, eu não lembro agora, é desprezível. O acender é um gasto energético desprezível em relação a tudo que está gastando nessa base escura. Escuro porque está o tempo inteiro trabalhando, processando. Aí semana passada, no finalzinho, agora veio toda a imagem na minha cabeça. No finalzinho a gente ficou conversando aqui, eu e mais uma meia dúzia. E aí surgiu uma história que eu queria também falar para vocês, para marcar bem, para vocês irem pensando isso no futuro, nas próximas aulas. E aí eu não preciso voltar mais nesse assunto. O que acontece de fato? Acontece que a gente tem uma estrutura, tá?
similar à estrutura do computador. E aí eu acho que esse exemplo eu até falei, não, acho que falei só com eles aí, no final. Qual é a ideia? A célula nervosa é uma estrutura física, tá? É o hardware, é o que eu tenho de base física. Mas o pensamento não é uma estrutura física. O pensamento é uma corrente elétrica, vai? Que nem no computador, eu tenho a passagem elétrica. O meu neurônio pode estar ligado e desligado, que é esse negócio de acende ou não acende. Que nem no computador, bit 0 e 1, aquela história. Na verdade, com base a isso aqui, a gente já está chegando à conclusão que o cérebro é bem mais complexo do que o 0 e 1. Mas até agora, o conceito corrente, tá, o mais aceito é 0 e 1. Eu acho que no futuro não vai ser 0 e 1 não, vai ser diferente. Mas é o que acontece? O consciente é só aquela coisa que aparece na tela do computador. Aquilo ali é um processamento do computador? Não. O processamento do computador é uma linguagem de máquina que está lá dentro, que alguém digitou com um monte de código que a gente não entende nada, não faz nem ideia como é que pode ser aquele troço, e que dá ordens. Então, para quem brincou já disso na vida, alguma vez, se não nunca viu, é fácil assim como eu estou dizendo. É a linguagem de máquina. Na linha 1, ligue a luz verde do painel. Linha 2, depois de um segundo, desliga a luz verde e, 2 pontos, aí letra A, salte para a linha 50 se apertar o Enter. Letra B, vá para a linha 70 se apertar o ESC. Aí na linha 50, o cara deu Enter, inicie a máquina, vai, para começar a ligar o computador. Na linha 70, lá do ESC, vá para o boot, sei lá, ordens assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, isso é linguagem de máquina, tá? O cérebro é basicamente a mesma coisa, a gente tem uma estrutura e aí ele manda, vai desse neurônio para aquele neurônio C, se não, vai para outro neurônio. E aí a soma desses processos, de alguma maneira que eu não consigo entender para mim, muito menos explicar, resulta num pensamento. Mas o pensamento que eu conscientemente tenho é aquela coisinha na tela, aquele pixel azul piscando, sei lá, é aquela cor na tela, é aquela letra que apareceu na tela, eu não sei, aquilo ali. Aquilo é uma fração. O processamento é um troço muito mais complexo de fundo, que eu não estou vendo quando eu olho para a tela do computador. A concepção nossa hoje é a mesma para entender o cérebro. O que salta para o consciente é muito pouco do que na verdade está acontecendo lá atrás, lá na parte escura do cérebro, lá na base. Então tem uns negócios muito legais. Não é mais aquele conceito junguiano, até, sei lá, aquele conceito mais de subconsciente como a gente tinha, ou do id, do ego, do alter ego, sabe? Não, é um pouco diferente. E eu acho que vai mudar muito, na verdade, ainda. A gente recém começou a entender essa história. Mas o fato é que, hoje, a conclusão que a gente chega é que o pensamento, né, a consciência, é nada mais do que um subproduto do que já foi processado lá atrás, do que o subconsciente fez. Quer dizer, quem manda de verdade é o subconsciente, não é o consciente. Quem manda de verdade é a estrutura, é a linguagem de máquina que eu tenho gravado lá dentro. Como eu gravei a linguagem de máquina é a grande sacada hoje. Porque eu aprendi, porque a minha genética, porque eu não sei, tudo isso mais um pouco provavelmente, mas isso é o que manda. Essa história foi comprovada há menos de um ano, e aí vai também, eu vou mandar esse texto para vocês lerem. Acho, se eu lembrar. Foi comprovada há menos de um ano quando os caras descobriram que você toma a decisão até 3 segundos antes do teu consciente decidir. E aí a gente comprovou que é o subconsciente que manda, não é o consciente. Como é que é a história dos caras? Botaram no tomógrafo lá e fazia perguntas simples, de sim e não, né? De resolver coisas. E aí o que os caras marcavam? Você apertava um botão, né? Quando você decidia, você apertava um botão. E aí os caras no tomógrafo começavam a fazer perguntas. E perguntas recorrentes, assim, perguntavam uma bateria de coisas, daqui a pouco voltava na pergunta anterior, para ter certeza, digamos, da resposta, seria mais ou menos isso. E aí eles começaram a perceber que o lugar do cérebro que piscava para tomar a decisão, piscava alguns segundos antes do cara decidir e apertar o botão.
E não são segundos do consciente da questão motora, tá? Em alguns casos, eles chegaram até a 12 segundos antes, que para mim é uma loucura total completa. Perguntas mais complexas, o subconsciente decidia 12 segundos antes do consciente chegar e decidir. E os caras começaram então a medir isso e a marcar, e antes do cara dar a resposta, no computador já acusava a resposta do cara. Está entendendo o que eu estou dizendo? Assim, é preditivo, né? Sei lá como dizer. Então já marcava a resposta que o cara ia tomar em base ao subconsciente, que é comprovando que o subconsciente é o que manda e não o consciente. Acho que eu fui claro, não sei. É meio louca a história, mas é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Nesse caso, sim, eu acho que vale a pena discutir e usar como argumento a questão da violência. E não só da violência, qualquer outra questão importante, moral ou ética que a gente tem hoje em dia. Né? Aí sim eu acho que a aplicação é importante. Quer dizer, se o meu consciente está me dizendo alguma coisa, não é porque eu tenho essa capacidade intelectual tão brilhante assim, consigo, por caso, sabe, ser razoável e decidir. Na verdade, eu tenho uma estrutura que já foi de fundo, lá, uma linguagem máquina já está configurada para isso. E eu fui configurando ela ao longo da minha vida. Sabe aquela coisa de diz-me com quem antes, seja quem tu és? Sabe aqueles ditados antigos assim? Meio nessa linha até. Aí eu acho que é razoável, eu acho que é um bom argumento para discutir. Quer dizer, a gente foi aprendendo, foi se acostumando. Pela contemplação somos transformados, né? Assim, ditado também. A frase, sabe? Tem uns negócios assim meio. Aí eu acho que vale. Aí eu acho que tem coerência você dizer isso. Você está acostumado com aquilo, for um outro, a linguagem máquina está clara para isso. Você vai reagir na maneira que você está mais acostumado a reagir. Para responder, a decidir, sei lá. Bem, do ponto de vista de forma de neurônio, a gente tem formas mais variadas possíveis, tá? O neurônio motor, que é o que a gente sempre usa em desenho, é o menos abundante até dessas formas. Tá? Essas outras formas são muito mais abundantes. Lá na região do sistema de processamento, de integração, que a gente tem a maior quantidade de neurônios. O motor é um aspecto pequeno do processamento neural como um todo, né? E a gente classifica esses neurônios. Sensorial, interneurônio ou motor, isso desde o primeiro que eu estou falando, ou também unipolar, bipolar, multipolar. A função do neurônio é dada pela estrutura. Então é claro que esse neurônio aqui, ó, recebe informação, decide muito bem o que fazer com a informação e depois transmite. Enquanto esse neurônio aqui, ó, recebe a informação, não decide muito sobre o que fazer com a informação e transmite. Percebendo? Quando o celular lateralizado, a informação passa direto, entre aspas, direto. Está claro que vai ter processamento, mas vai ser mais fácil, digamos, a passagem direta. Tá? É claro que esse neurônio aqui, lá que vocês viram no cerebelo, né, um pouquinho, recebe uma quantidade absurda de informações, processa elas, decide para transmitir de maneira mais simplificada. E se fosse o contrário, da mesma maneira, se fosse daqui para lá, ele recebe uma informação e estimula uma grande quantidade de outras células seguintes, né? Então a estrutura tem a ver com a função dessa célula. E aí a gente chega nas células da glia. Eu não queria terminar mais sem falar nisso, porque tem uma corrida para chegar aqui. E também não queria mandar vocês saírem de férias tranquilos sem falar assim, um monte de conversa que eu queria ter falado com vocês hoje. Então, olha só, das células da glia, bom, a classificação normal, comum, é sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Tá? Hoje a gente já não tem mais essa rigorosidade dessa diferença. A gente percebeu que existe uma comunicação, um compartilhamento, não só funcional, como de célula mesmo. Então, antes a gente dizia que cada uma dessas células era independente das outras. Agora a gente já diz que são as mesmas, quase sempre, em outro local. Então a gente começou a mudar um pouco os nomes, simplificar um pouco essa classificação. Oligodendrócito, astrócito, micróbio, epidimária no central, célula de Schwann e célula satélite no periférico. Na verdade, esse aqui é o neurônio amarelo, ó, ele está totalmente vedado, sustentado pelas demais células, cada uma delas com a sua função
fazendo ou permitindo a função neural. A perda dessas células leva à consequente direta perda do neurônio. Então vamos começar falando dessas células. Primeiro é o astrócito. Os livros costumam classificar o astrócito em dois tipos, tá? O fibroso e o protoplasmático. É pela forma dele, né? Então tá aqui, ó, o fibroso e o protoplasmático, tá? O fibroso, esse mais fino, ó, com os prolongamentos, tá, mais delicados, que é o que a gente veria na substância branca, e o protoplasmático, ó, os prolongamentos mais espessos, que a gente veria na substância cinzenta. O que isso tem de diferente, na verdade? Esse aqui, ó, percebe que está conectado num vaso sanguíneo, para cá tem neurônio, e ele coloca um pé vascular, um prolongamento dele no vaso sanguíneo, recebe moléculas, nutrientes do vaso sanguíneo e transporta essas moléculas para o outro axônio. Tá? Ele transporta isso para outro neurônio. Ele faz a nutrição do neurônio. Ele decide, seleciona que moléculas vão ingressar no citoplasma neuronal a partir do vaso sanguíneo. Então ele serve como uma ponte de fluxo molecular. Tá? Agora percebe que esse aqui, ó, também faz do mesmo jeito. Tem aqui o vaso sanguíneo, está ali um axônio, por exemplo. Ó. Podia ser qualquer estrutura, não tem regra para isso. Antigamente tinha essa classificação. Hoje em dia a gente já está desconsiderando. Tá? Se pensava que eram duas células diferentes, com funções similares. Hoje em dia a gente reconhece que é a mesma célula, com função similar, porém em regiões diferentes. Como ela está numa região diferente, a estrutura dela é um pouco diferente. Ponto, acabou. Tá? Então essa classificação é uma classificação já antiga. Tá? Uma classificação já que não vale a pena vocês se preocuparem com isso. É astrócito, ponto, acabou. Onde que estaria o fibroso mesmo? O fibroso estaria na substância, mais na substância branca e o protoplasmático mais na cinzenta. Tá? Mas volto a repetir, não se preocupe com essa classificação, tá? Isso está fora. Eu nunca vou cobrar de vocês e a tendência é que isso desapareça dos livros também. O que tem de importante nessa célula? Ora, ela não só faz esse fluxo molecular para o neurônio, como ela sustenta o neurônio também fisicamente. Não é só metabolicamente, não é só molécula, ela também segura o neurônio. Na verdade, o neurônio é uma das poucas células que o citoesqueleto é pobre, do ponto de vista de estrutura da célula, de segurar a célula de pé, de manter a célula de pé, a íntegra. Como ele tem pouco citoplasma, ele precisa ser segurado. Tá? Estou dizendo segurado para tentar explicar a ideia. Então eu tenho um astrócito, ou alguns astrócitos, que nutrem metabolicamente, sustentam metabolicamente, quimicamente, mas eu também tenho eles sustentando fisicamente, segurando o neurônio fisicamente, para que ele se mantenha íntegro. Nessa função de sustentação, é claro que essa célula ela tem um papel muito importante na manutenção do neurônio. Se eu perco astrócito, o neurônio não consegue sobreviver. Ele vai ter uma perda de nutrientes e ele vai ter uma perda de estrutura, de sustentação física. O que é comum acontecer? Bom, é comum acontecer de que quando um neurônio morre, esses astrócitos ficam sem célula para segurar, para sustentar. Quando o neurônio atrofia, reduz de função e de tamanho, esses astrócitos ficam sem estrutura para sustentar. Então eles começam a ocupar esse espaço vazio. Num trauma, onde a região de lesão, onde os neurônios foram lesados e eventualmente morreram, sobrou aquele espaço vazio. E não tem interesse no sistema nervoso ter um espaço vazio. Moral da história: os astrócitos proliferam e ocupam esse lugar. Ocupando esse lugar, eu tenho a estrutura do órgão nervoso preservada. Mas a estrutura de funcionamento nervoso não está preservada, porque não é mais neurônio, é astrócito. Esse acúmulo de
astrócitos nessa área de lesão, substituindo os neurônios, a gente chama de cicatriz. A gente diz que é uma cicatriz glial. Isso é uma fibrose neural, uma fibrose de tecido nervoso, por astrócito. Há uns 15, 20 anos atrás, um pouquinho menos, eu acho, os caras começaram a perceber de que se eu não deixo o astrócito ocupar o local do neurônio perdido, eu dou chance para o neurônio se reproduzir. E aí veio toda uma onda, que a gente vai falar melhor até no próximo, não na próxima aula, na outra, na verdade, teve 2 aulas, uma onda de tentar quantificar quantos neurônios se reproduzem, neurônios maduros, adultos, na vida adulta. Porque a gente tinha a história clássica de que neurônio não se reproduzia, né? Em algum livro certo vocês ainda viram isso escrito por aí. O neurônio reproduz sim, só que reproduz pouco. E se descobriu que o pouco geralmente é por conta do crescimento do astrócito. Se eu bloqueio o crescimento do astrócito, o neurônio se reproduz mais. Eu dou chance, dou espaço, dou oportunidade, será, para o neurônio se reproduzir. Então, uma das linhas de tratamento bem legal que está surgindo, que já surgiu, é justamente buscar fármacos para bloquear a proliferação astrocitária, astrocítica. Tá? Se você utiliza numa lesão grave, se você utiliza um fármaco que bloqueia o crescimento do astrócito, fica o espaço vazio, você permite, você aumenta um pouco, você amplia a possibilidade de neurônio reproduzir e ocupar esse espaço. Neurônio reproduzindo e ocupando esse espaço, eu volto a ter a função anterior, né? Eu não tenho a perda funcional associada à lesão, que é o clássico do sistema nervoso. Tudo bem? Oi? Pode dar exemplo de lesões nesse caso, que ocorre tal cicatriz? Não, na verdade, qualquer lesão, tá? Trauma, impacto, acidente, perfuração ou lesão química, intoxicação ou morte neuronal, morte programada por síndrome genética. Genética não, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer isso? Por morte patológica, vai, de neurônio. Estava tentando pensar um exemplo claro de morte patológica, mas eu acho que o Alzheimer não é um bom exemplo para dar. Estou pensando nessa linha, mas não é um bom exemplo, tá? Velhice, vai. Também não sei se é um bom exemplo, mas vai. Mas os que a gente vê bem impactante, geralmente é assim, abundante, daí surgiu até a pesquisa, é traumático mesmo, é acidente, tá? Acidente, é trauma. Perdeu a área de lesão. Vou pegar um exemplo mais prático, vai. Um exemplo histórico para mim tem relevância, para alguns de vocês vai ter relevância, para os pais de vocês muita relevância, tá? Quando tiraram o Ayrton Senna do carro, largaram no asfalto, lembra da cena, alguém de vocês? A cena é inesquecível, eu lembro como se fosse hoje. Largaram no asfalto e alguém, muito estranhamente, porque eles não costumam fazer isso, tirou o capacete dele. Vocês viram isso? Atento ao detalhe. Quando tirou, tinha uma poça justamente na região da cabeça. Incrivelmente, naquele momento, eu e meio mundo, né, estávamos olhando a cena e alguém percebeu e falou, tá saindo do ouvido, ó, que é clássico também acidente de trânsito, né? Bater e ter perda de sangue, ter hemorragia pelo ouvido, né? Quando eu vi aquilo, vi a cor da poça e disse, isso aí não é sangue, isso aí é massa cerebral, já era, morreu 8%. Passou os segundos, minutos, horas até, e pronto, né? Isso foi traumático para toda uma geração de brasileiros, né? Se é que eu posso dizer dessa maneira. O que acontece? O que eu queria dizer, na verdade, com esse exemplo? No caso de trauma, no caso de impacto forte, o cérebro é arremessado, né? A estrutura óssea para e a estrutura macia, mole, né? É arremessada contra a estrutura óssea e tem lesão. Essa lesão pode ser pequena, pode ser, como produto disso, pode ser só um processo inflamatório, então um edema, um inchaço, mas essa lesão pode ter células que morrem. Geralmente as duas coisas acontecem, tá? Mas geralmente são poucos neurônios que morrem e não comprometem a função vital, a função neurológica do indivíduo. No caso de morte da lesão, morte do neurônio pela lesão, o que vai acontecer é que algumas áreas, as áreas mais próximas da estrutura sólida,
vão ser destruídas, vão necrosar, não é nem necrosar, elas vão romper, essa célula vai estourar, essas células vão estourar, vão se fragmentar todas. Num trauma por bala, sei lá, talvez bala seja um lugar também. Você tem o espaço onde o projétil passou e ali você está tendo perda, tem destruição de células. Quando a célula se rompe, em qualquer desses casos, cai aquele citoplasma ali no ambiente, né? Aquele resto de citoplasma tem enzima, tem molécula, aquilo ali não é útil para nada, tem que ser removido, tá? E outras células vão remover, depois a gente vai falar sobre essa remoção e tudo mais. Mas o fato é que nessa área lesada, eu tinha um neurônio que ocupava esse espaço. Se ele se fragmentou, eu não tenho mais esse neurônio. Se ele só está inchado, se ele só se deslocou de posição, ele ainda está ali. Mas caso contrário, não. É nesse caso que eu me refiro. Quando eu envelheço, o meu organismo, em todas as regiões, na verdade, eu vou ter células que vão morrendo. Inclusive no sistema nervoso. Eu vou ter neurônios que vão morrendo. Eu vou perdendo funções orgânicas. Umas mais nobres que outras, mas a gente vai perdendo de um pouco de cada. Também do sistema nervoso. Então esse neurônio perdido é que eu me refiro quando eu quero dizer assim, uma patologia mais pela velhice, sei lá. Quer dizer, esse neurônio perdido deixou um espaço vazio. Esse que vai ser preenchido pelo astrócito, é isso que eu me refiro. Então pode ser trauma, pode ser alguma intoxicação química, né, farmacológica, sei lá, mas pode ser também a morte essa fisiológica, natural. Vou repor com astrócito. Se eu não repor com astrócito, eu tenho chance de produzir um outro neurônio, em quaisquer desses casos. Tá? Se eu bloqueio a síntese glial, eu consigo repor isso. Tá? Acho que agora melhorou o exemplo. Tudo bem daqui? Também. Por isso que eu estou tentando dar exemplos assim, diferentes. Morreu o neurônio, independente da causa, morreu o neurônio, fica o espaço vazio, o astrócito vai proliferar. Se eu bloqueio o astrócito, tem mais chance de produzir um neurônio novo naquele local. Nota que eu estou sempre falando assim, mais chance, propensão, claro, é meio estatístico, né? Sei lá, o cálculo dos caras que mesmo na vida adulta, é de 1 a 2% de neurônios a mais a gente vai produzir ao ano, se não me engano. É o número. Porcento, eu acho muito, tá? Eu acho 1% muito, não é uma exceção à regra. Não é uma coisa pequena, eu acho muito. Mesmo na vida adulta. C, estimulado. C, com condição. Aí vem aquela história que eu estou repetindo desde o segundo dia de aula, eu acho, né? O que é a condição? Eu tive uma juventude ativa, eu sou ativo intelectualmente, mentalmente, eu sou ativo fisicamente, faço exercício físico, eu me alimento bem, eu durmo bem, aquela história toda do estilo de vida que a gente quase de vez em quando comenta aqui, né? Se eu dou essas condições todas no meu corpo, que nem na pele, a pele vai recuperar melhor, que nem no rim, vai o cérebro também, o sistema nervoso também. Tudo bem? Bom, então esse é o astrócito, vamos um pouquinho mais, vai. A outra célula é o oligodendrócito. O oligodendrócito é a célula que faz a maia de menina, é a mesma coisa que a célula de Schwann, está lá no sistema nervoso periférico. Então está aqui ele, ó, tá? Inovelando um axônio, inovelando outro axônio, inovelando outro axônio. A diferença estrutural básica mesmo entre oligodendrócito e célula de Schwann é que o oligodendrócito inovela uns quantos axônios, a célula de Schwann inovela geralmente só um axônio. Tá? Essa é a diferença estrutural. Mas isso não justifica. Deixa eu botar ele aí, aqui, ó. Tá? Aqui. Isso não justifica, ó, ele ser chamado de uma célula diferente. Tá? É a mesma célula em regiões diferentes. Vocês viram na prática, mas de qualquer maneira eu estou mostrando aqui, ó. Tá? Então cada vez que eu olho aqui, ó, esse espacinho branco, tá? Esse espacinho branco é uma maia de menina, é uma célula de Schwann, é um oligodendrócito. Aqui eu ainda vejo um axônio dentro dele, aqui no centro. Mas na praça vocês não viam no centro, vocês viam deslocado, né? Quando viam deslocado, geralmente para a periferia. É um problema de processamento zoológico, é inevitável, é um artefato, é um erro de técnica que não tem como ser corrigido. A maia de menina é lipídio, para fazer a lâmina a gente passa em solução de lipídio, sai lipídio, o axônio fica pouco lá no meio e vai puxando. Mais ou menos isso que acontece. Tá? Ou aqui, né? Cada um desses núcleos que vocês estão vendo
é um oligodendrócito, tá? Aqui sim vale marcar bem as leucodistrofias, tá? As escleroses, geralmente, na esmagadora maioria dos casos, geralmente são produtos de erros, de falhas metabólicas no oligodendrócito, tá? Eu tenho uma impressão muito estranha da cidade de Santa Maria. Os que são daqui vão entender o que eu quero dizer com isso. Quem não é daqui vai entender mais ainda. Eu tenho uma impressão muito engraçada. Essa cidade concentra dois grupos que eu tinha por grupos bem pouco frequentes na população, e eu vejo muito aqui na cidade. Um é nanismo, eu vejo muito pela cidade, mas tudo bem, isso ainda a genética me explica um pouquinho. Mas eu também vejo muito pessoas com esclerose múltipla. Tanto é que tem um grupo de apoio à família e ao paciente com esclerose bem forte em Santa Maria. Bem legal, faz um trabalho bem bonito, até bem bacana. Mas eu vejo mais frequentemente do que em outras cidades. Eu já morei em uns quantos lugares diferentes, e realmente aqui eu conheço gente que tem ou que tem na família casos muito mais que em outros locais. Não sei porquê, não sei se é impressão minha, casualidade só, ou se efetivamente tem alguma coisa, um componente genético, sei lá, não sei nem o que dizer para vocês. Só estou comentando essa impressão que eu tenho da cidade daqui. Quem mora aqui deve conhecer também casos assim, deve confirmar, conhece gente com esclerose múltipla, conhece, enfim, não sei. Bom, se eu conheço as moléculas, e aí vamos de novo para o aspecto farmacológico, se eu conheço as moléculas que desencadeiam a perda funcional do meu oligodendrócito, eu consigo estabelecer um bloqueio, ou pelo menos retardar o processo de degeneração desse oligodendrócito, retardar o processo de distrofia ou de esclerose. Geralmente, ou em 99,99% dos casos, eu não consigo bloquear o processo. Ele vai continuar, é progressivo e é inevitável, mas eu consigo retardar um tempo interessante, importante. Eu acho que só por isso que é um ganho bem legal. A maior parte, hoje, das pesquisas feitas com esclerose e as leucodistrofias são pesquisas de fármacos que atuem sobre o oligodendrócito. O caso mais famoso, e o primeiro que ganhou nome assim, foi justamente do filme mesmo, Audio Lourenço, né? Esse aí é a história incrível até, os caras que conseguiram isolar a molécula e conseguiram criar a busca pela cura, pelo menos, de forma intensa. Eu repito que acho que é um troço bem legal, vale a pena vocês saberem do assunto. Então, para cada célula da glia que a gente está falando, notem que eu estou meio que indicando qual é a molécula, ou pelo menos qual é o caminho de tratamento que hoje em dia a gente está buscando. Daqui 3 aulas, vai ter uma aula só sobre doenças e tratamentos e tudo mais, aí eu vou ficar por isso, eu dou o nome de molécula, o nome do fármaco e tudo mais para vocês. Mas demora um pouquinho. Bom, depois eu tenho a micróbia. A micróbia é aquela célula pequenininha lá, ó. Aqui, ó, com esse formato, né, o arquivo mais alongadinho, vocês veem só umas linhazinhas assim, ó. Essa célula, na verdade, é uma célula fagocítica. É a única célula que não é célula do sistema nervoso propriamente dito. Quer dizer, não é verdadeiramente do sistema nervoso. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, ela é uma célula do sistema imunitário. Ela é uma célula do sistema apresentador de antígeno. Ela é um macrófago. E agora sim, desde o começo do semestre está dizendo, lá na Caivana vocês vão ver. Hoje eu acho que a primeira vez que eu estou dizendo, vocês já viram Caivana, no conjuntivo tem macrófago, né, e macrófago, no caso do sistema nervoso, é micróbio. Ora, é uma célula pequena, diferente dos macrófagos do conjuntivo são enormes. Tá? Ela é uma célula, aliás, ela é a única célula de defesa do sistema nervoso. É a única célula fagocitada do sistema nervoso. Moral da história, o sistema nervoso carece de capacidade de defesa. O sistema nervoso é pobre em resposta de defesa, extremamente pobre em resposta de defesa. Por isso é que as infecções, mesmo quando produzidas por um organismo de baixa virulência, de baixa patogenicidade, são infecções graves no sistema nervoso.
Exemplo, vírus da gripe, vai. O vírus da gripe é inócuo, vai. Desde que inventaram a vacina, deixou de ser inócuo e começou a ser grave. Mas até antes era inócuo. Ninguém dava muita bola para a gripe. O que você